Se agora a reforma tributária for finalmente aprovada, será que o volume de processos sob tributos vai reduzir? Será que o custo Brasil para as empresas será diminuído? Para responder essas perguntas, hoje recebemos o tributarista Roberto Quiroga. Quiroga, qual o cenário que você enxerga em relação a isso? Bem, Laura, eu acho assim, a questão hoje do contencioso no Brasil, ela é enorme, né? Nós temos um contencioso federal estimado em quase 3 trilhões e 400 bilhões de reais. Nós estamos falando, portanto, quase 50% de um PIB nacional. Ou seja, só esse dado já mostra a gravidade do que a gente está falando, né? E esse cenário de contencioso na área federal, a gente não está nem considerando o estadual e o municipal. Se a gente considerar o municipal e o estadual, provavelmente isso chega perto de 5 trilhões de reais. Então é quase um PIB nacional. Respondendo objetivamente a sua questão, eu acho que não vai diminuir esse contencioso, né? Na verdade, esse contencioso, esse estoque de contencioso perto de 3 trilhões, são questões relacionadas a discussões que não foram discussões constitucionais, mas sim discussões infraconstitucionais, ou seja, da lei ordinária, questões como ágil, questão como trava de 30%, questões como JCP retroativo, questões relacionadas a preço de transferência, são todos temas que estão discutindo isso na Justiça. Nós temos um tema importante desse estoque de 3 trilhões, que é uma questão constitucional, que é justamente o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Esse sim é importante, tem uma natureza constitucional, então, em tese, a mudança da Constituição poderia resolver esse assunto. Mas como são assuntos e temas, eu diria, antes dessa eventual reforma, infelizmente, eu acho que a gente não vai ter uma redução substancial no contencioso. O que deve acontecer, infelizmente, é o aumento do contencioso, porque, na verdade, a reforma que está se falando é uma reforma em nível constitucional, com a criação aí de um tributo sobre consumo e algumas alterações infraconstitucionais. E assim, por exemplo, o imposto de renda, em tese, não vai se mexer na Constituição, né? Nós temos questões relacionadas a PIS/COFINS, essas vão mexer na Constituição. Então, em princípio, esse contencioso que nós temos hoje é um contencioso de longa data que a gente vem constituindo e, infelizmente, na minha visão, ele não deve diminuir, salvo se na reforma vier alguma questão relacionada a processo administrativo, alguma forma de outros meios de resolução dos conflitos, que também está se falando muito, mas aparentemente não estão aí nas propostas do governo. Então, assim, a ideia é que um novo sistema, um novo tributo, uma forma diferente de tributar o consumo, talvez vá gerar novos contenciosos sem diminuir o que nós temos hoje. Mas ambos os projetos falam em unificação de tributos, né? Então, pelo menos uma simplificação, acredito que nós teremos. E com essa simplificação, não haveria impacto no volume de processos? Nós temos hoje duas propostas constitucionais. A primeira, que estava na Câmara, apoiada pelo Rodrigo Maia, que tem como relator o Baleia Rossi, que na verdade é a PEC 45, que teve como ideário todo foi o próprio Benarapi, enfim, né, que teve a condução disso. Nós temos uma segunda emenda que é do Rauli, que na verdade é a PEC 110, e nós temos agora a proposta do governo. As duas primeiras, elas claramente falam numa unificação de tributos. A primeira da PEC fala de 5 tributos que seriam unificados e a do Rauli 9, né? E a proposta do governo, na verdade, só seria uma unificação de PIS/COFINS. Então, nessa comissão mista que o governo agora lançou, pode ser que a gente tenha uma união dessas 3 propostas e a gente consiga, eventualmente, reduzir a tributação, né? E, portanto, reduzir o número de tributos, não necessariamente a carga tributária. Então, assim, em princípio, como você falou, toda redução de número de tributos pressupõe o quê? Uma simplificação. Então, a ideia da simplificação existe. Claramente, quem fez as propostas sabe disso e tem uma intenção legítima de simplificar o sistema. O problema é que, na verdade, esses tributos como ICMS e ISS, eu acho que nós teremos uma simplificação. Eu acho que, efetivamente, a gente, se passar a reforma, a gente vai ter um outro cenário em termos de direito tributário no Brasil. E considerando as mudanças propostas nos 2 projetos de reforma, o que está na Câmara e o que está no Senado,
Quais discussões judiciais, por exemplo, que hoje pesam muito no balanço das empresas, poderiam deixar de existir? As duas reformas, elas propõem mudanças apenas na área da chamada tributação sobre consumo. Então, tanto a PEC 45 quanto a 110, elas só vão tratar dos chamados impostos sobre consumo. A proposta do governo, que é essa que chegou recentemente por parte do ministro da Fazenda, ela também toca na parte do imposto de renda, né? Não seria uma reforma constitucional, mas seria uma reforma feita em lei ordinária, né? Então, basicamente, e pensando por enquanto só na mudança constitucional, o primeiro grande tema que eu acho que hoje está no judiciário, está no chamado contencioso administrativo, é a guerra fiscal de ICMS. Então, assim, hoje nós temos várias empresas que acabam mudando o seu estabelecimento para lugares limítrofes dos estados, justamente para aproveitar algum benefício que o estado vai dar com diferimento de ICMS, por exemplo, não tributação de ICMS na importação de equipamentos, ou mesmo alguns incentivos municipais, né? Algumas empresas que mudam para determinado município, porque vão receber eventualmente um terreno, etc., para construir, e obviamente que isso é importante para todo o crescimento da empresa. Então, assim, eu acho que o grande contencioso que nós, em tese, vamos eliminar é a discussão basicamente da chamada guerra fiscal do ICMS. Além disso, eu acho que hoje nós temos um grande contencioso que é decorrente do não aproveitamento de créditos de ICMS na exportação, né? Hoje nós temos várias empresas que acumulam créditos, porque na verdade quando elas vendem, elas não têm o tributo. E quando lá da Lei Candir, havia uma promessa de que isso seria compensado, de que elas seriam restituídas. E elas até hoje não foram por todos esses anos. Então talvez esse também seja um segundo grande contencioso que a gente vai deixar de existir, uma vez que nas duas reformas eles estão prevendo alguma forma também de restituição desses valores. E se o Congresso e o governo decidirem fazer mudanças menos drásticas na legislação tributária, optarem pelo modelo de focar nos tributos federais, PIS, COFINS, IPI? Qual o impacto na judicialização? Eu acho que as duas primeiras propostas, onde na verdade existe a simplificação de mais tributos, eu acho ela muito difícil de passar. Em que sentido? No sentido de que ela provoca uma necessidade da União e dos estados e dos municípios terem uma gestão única. E isso por uma questão de autonomia financeira, uma questão dos próprios secretários da Fazenda de terem confiança que essa divisão vai ser feita adequadamente, eu acho que ela tem uma resistência muito maior de realmente se ir à frente. Já a proposta do governo federal, aparentemente, é uma proposta só de mudar o PIS/COFINS, torná-lo um IVA, que seria um IVA dual, como eventual faculdade do Estado entrar nesse processo. Então ele não mexe muito, na verdade ele vai mexer hoje numa arrecadação. Hoje o PIS/COFINS por ano no Brasil gera algo em torno de 250 a 300 bilhões de arrecadação. Isso representa algo em torno de 15 a 20% da arrecadação total. Portanto, é um tributo muito importante, né? E eles, na verdade, estão pensando nesses dois. Então, se eles fizerem essa mudança e chamar um IVA, né, um IVA federal, eu acho que a gente não vai ter tanta discussão, porque, na verdade, mexe só com o governo federal. Talvez o que possa ser feito faz essa mudança em nível federal e depois acopla uma outra mudança na área estadual e na área municipal. Vamos imaginar um IVA também estadual e municipal, num segundo momento, né? Então eu acho que essa mudança que o governo federal pretende fazer, talvez ela seja menos drástica, ela seja parcial, ela seja mais eficiente no curto prazo, né? Do que uma proposta mais ampla. E isso, obviamente, dentro da tua pergunta, ela vai diminuir a judicialização ou o contencioso tributário, uma vez que, obviamente, ela mexe em menos coisas. Muito obrigada, Quiroga. E vocês continuem acompanhando os debates sobre reforma tributária no site do Valor Econômico e nas redes sociais.